Eu comecei a me masturbar quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos de idade. Logo depois disso, eu comecei a assistir pornografia. No começo, a adrenalina era tanta que eu sentia que eu estava quase cometendo um crime. O meu coração batia muito forte e muito rápido. Eu chegava a ficar dormente e parecia que eu ia desmaiar, assim. Imagina o choque, o estímulo e o dano que isso estava causando em mim quando eu tinha menos de 10 anos. E a verdade é que eu estava cometendo um crime. Eu estava cometendo um crime contra mim mesmo, contra o meu futuro, contra o meu corpo e contra a minha alma. Como que é aceitável uma criança ter acesso a um negócio que é pra ser proibido pra pessoas de menores de 18 anos? Isso que eu tô falando de 10 anos atrás, tipo em 2012. Imagina como que é hoje em dia. Não muito antes disso, pelo menos ali em 2000 por aí, o máximo que tu ia conseguir era uma revista que tu tinha que roubar de alguém mais velho, porque tu tinha que ser maior de idade pra conseguir comprar. Ou se tu fosse maior de idade, tu tinha que ir numa locadora e passar a vergonha de pegar, de ir lá na sessão adulta, pegar um DVD e daqui a 3 dias tu ia ter que voltar lá de novo e passar a vergonha de devolver aquilo. Então era muito mais difícil de conseguir ter acesso a isso antigamente. Hoje em dia a gente tem acesso a conteúdo erótico o tempo todo. Em todos os lugares da internet tu consegue achar alguma coisa sexual. Sexo vende. Tu consegue encontrar conteúdo assim no Twitter, no Reddit, no Instagram, o que mais chama a atenção é mulher mostrando o corpo. No TikTok o que mais dá view é menina fazendo dança, rebolando a bunda. Até no YouTube tu acha vídeo de gente fazendo yoga pelada ou compilado de vídeo que só deveria estar em site adulto. Um site que deveria ter um tipo de controle, algum tipo de cadastro que envolva CPF ou que prove que tu tem mais de 18 anos, ou qualquer coisa do tipo que evite o acesso de crianças e adolescentes de entrar no site. Mas é claro que isso não é a realidade, porque isso ia render muito menos dinheiro para eles. E não existe nenhuma lei para cobrar isso, então por que eles fariam isso? Enquanto isso, qualquer criança que tem um celular e acesso à internet, que não é difícil de ver hoje em dia tu vê criança de 2, 3 anos com o celular na mão, com internet, usando o TikTok, vendo vídeo o tempo inteiro. Só isso já é patético. Mas a qualquer momento essa criança pode se deparar com esse tipo de conteúdo, querendo ou não. Isso é um absurdo, cara. Como que algo que é para ser proibido para menores de 18 anos pode ser acessado por qualquer pessoa a qualquer hora, o tempo inteiro? E por quanto tempo tu quiser? É algo tão estimulante para o nosso cérebro, é algo que a gente quer tanto biologicamente, que é procriar, disponível na mão de todo mundo o tempo inteiro. Me diz como que isso não vai ter uma consequência ruim? Como que isso é considerado saudável? Como que isso é considerado normal? Me desculpa, mas só um imbecil consegue achar que isso não é um problema enorme para a sociedade. Eu não consigo nem descrever a minha indignação com isso. Isso afeta milhões, se não bilhões de pessoas. De homens, mulheres e crianças. Das piores formas possíveis psicologicamente. E sabe por que eu digo que isso é um sedativo da humanidade? Me diz uma coisa. Qual que é o nosso maior objetivo biologicamente? Como animais, como mamíferos, seres humanos e como homens? Procriar, certo? Certo. O que o nosso cérebro entende como sucesso nessa tentativa de procriar? Ejaculação, certo? Certo. Então me diz como que o teu cérebro vai te fazer sentir quando tu completar essa tua missão mais importante como animal, como ser humano. Missão cumprida. Eu não preciso fazer mais nada. Meu propósito está cumprido. Se eu morrer agora, eu cumpri o meu dever. É essa informação que tu envia pro teu cérebro toda vez que tu ejacula olhando para a tela do teu celular. Como que tu vai ter vontade e energia de fazer qualquer outra coisa se tu tá contando exatamente o contrário pro teu cérebro? Tu tá dizendo que tu não precisa fazer mais nada, que tu já venceu. Tu quer fazer qualquer outra coisa e o teu cérebro tá te dizendo: ah, mano, relaxa aí, fica de boa, senta aí, vamos assistir esse idiota jogar Fortnite e vamos comer um Doritos. A gente já venceu na vida mesmo? A gente já procriou? Tá tudo certo. E tu não imagina a energia que isso tira de ti. Eu não digo nem espiritualmente, isso é coisa pra outro vídeo. Eu digo biologicamente mesmo, fisicamente. Se isso é a coisa mais importante pra ti biologicamente e pro teu organismo, que é procriar, com certeza isso vai levar muita energia de ti, não é? Vai levar muita energia pra te construir toda aquela quantidade de esperma dentro de ti de novo e leva muita energia pra te ejacular também. E é uma energia que tu tá jogando fora todos os dias, às vezes várias vezes por dia. O teu corpo nem consegue mais repor isso. Não dá nem tempo, o teu corpo não é capaz, principalmente com a nutrição podre que tu dá pra ele. É por isso que a testosterona dos homens vem decaindo tanto nos últimos anos. Um dos poucos estudos que tem que compara a testosterona dos homens no passado e no presente mostra uma queda de 1,2% ao ano, dos anos de 1980 a 2004. Ou seja, 40,8% de queda de testosterona na média total. Óbvio que é difícil encontrar estudos mais recentes sobre isso, porque isso iria contra a indústria trilionária da pornografia, e talvez isso acabasse fazendo a gente pensar um pouquinho no dano que isso está causando na gente. Então imagina como que tá a média da testosterona agora, 18 anos depois desse estudo. É uma realidade bem triste. Isso se a gente não olhar a quantidade de homens com ejaculação precoce, com disfunção erétil, com infertilidade.
Tudo isso é resultado da mesma coisa. A pornografia é um buraco sem fim, e não tem nada de bom nesse buraco. Tem buracos muito bons na vida, mas a pornografia não é um deles. Dizem que a gente evoluiu dos macacos, então eu vou ler um resuminho que eu fiz, que eu tirei de um livro, que compara duas espécies de macacos. E aí tu consegue tirar a tua conclusão e ver se a gente tem alguma coisa parecida com eles. Esse trecho do livro ele fala sobre duas espécies de macacos, os chimpanzés e os bonobos. Então eu vou ler aqui rapidinho. Resumidamente, os chimpanzés precisam de recursos para sobreviver e para isso eles precisam se unir em grupos de homens para conseguir caçar, dominar território e etc. Os bonobos vivem numa área que não tem outro grupo de macacos ameaçando o território deles, e eles podem comer o que eles quiserem sempre. Pela diferença de disponibilidade desses recursos, os chimpanzés precisam de liderança e das habilidades dos macacos machos para proteger a tribo, caçar e dominar o território. É assim que eles sobrevivem, através da força dos homens, e o sexo só serve para procriação. Os bonobos, eles vivem uma vida fácil. Os homens não precisam fazer nada. Eles mal precisam colher e muito menos caçar. Eles não precisam se preocupar nem com a vida deles e nem com a vida das fêmeas da tribo, porque elas não estão em risco. Pelo contrário, quem colhe e quem lidera o pouco que precisa ser liderado são as fêmeas. Elas ditam as regras e elas decidem se elas querem procriar. E sabe o que os bonobos ficam fazendo enquanto isso? Eles ficam sentados, se masturbando, praticando homossexualidade e participando de orgias. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Talvez 80 anos atrás a gente fosse mais como os chimpanzés. E talvez hoje a gente seja mais como os bonobos. Isso não sou eu que estou dizendo. Mas talvez a gente seja como os bonobos. Sem propósito, sem utilidade, se masturbando até o fim dos nossos dias. A pornografia não afeta só os homens, ela também afeta as mulheres, mas não do jeito que tu pensa que afetaria. As mulheres são diferentes dos homens. Normalmente elas não ficam viciadas como a gente e elas não passam horas do dia procurando e assistindo pornografia. O homem é muito visual, então por isso que ele vicia tanto e o que ele enxerga chama muita atenção. Isso é assim por causa do jeito que a gente evoluiu e foi assim que a gente sobreviveu, então não tem por que a gente tentar entender isso agora. É do jeito que é. O homem é mais visual e a mulher é mais sentimental ou outro tipo de coisa. Mas o efeito também é muito grande nas mulheres, psicologicamente. Uma mulher que cresce assistindo pornografia, ela vai achar que é totalmente normal ela ser usada e abusada como é representado nos vídeos pornográficos. Ela vai achar que é completamente normal ser tratada igual um objeto e ela vai ter certeza disso quando ela ter o primeiro namorado dela e o namorado dela mostrar pra ela que ela quer, que ele quer que ela seja um objeto também. Ela vai achar que se ela não fizer aquele tipo de coisa que ela assistiu e que ele assistiu, ela não vai ser boa o suficiente pra ele. E a verdade é que ela não tem como ser boa pra ele, porque ele nunca vai estar satisfeito. E não é exatamente porque ela não fez o que ele pediu, que ela não se pendurou de 4 no teto como ele queria. Ou porque ele não fez do jeito que ela queria, como ela viu no filme 50 Tons de Cinza. Os dois têm expectativas irrealistas, que vão fazer o outro não se sentir bom o suficiente e inadequados na relação. Ela nunca vai estar satisfeita e nem ele. Os dois estão agindo por causa de escassez de alguma coisa que eles querem. Além disso, uma mulher que ela é casada ou namora com um cara e ela sabe que ele assiste pornô, no fundo da cabeça dela, ela sempre vai se comparar às mulheres que tu assiste no pornô. As mulheres que são ditas perfeitas, que ela sabe que o marido dela assiste. Se ele tá assistindo outra mulher, com certeza, no fundo, a mulher vai pensar: poxa, eu não devo ser atraente o suficiente para ele estar assistindo outra pessoa. Ela não vai se achar atraente o suficiente e ela vai se sentir insegura. Ou ela vai perder a atração pelo cara, ou ela vai tentar compensar de alguma forma, vai ver que não funciona e ela vai perder a atração do mesmo jeito. Quero fazer um adendo aqui, que dizer que, tipo, ela não vai reclamar porque a sociedade faz ela achar que isso é normal. Então ela vai achar que o problema tá nela e não no namorado dela que tá fazendo aquilo, entendeu? Então ela vai se julgar e pensar em tudo menos de que o que ele tá fazendo é realmente errado. Só que o problema é que a sociedade fala totalmente o contrário pra ela. Então ela sofre por isso. Era só pra deixar claro que ela não vai falar nada por esse motivo. No fundo, a tua mulher, ela sabe que aquilo não é normal e que aquilo não é certo e que ela te vê como um fraco por causa disso. Imagina a tua mulher se masturbando, olhando foto de outros caras. Tu não vai achar isso normal, tu não vai achar isso legal e tu não vai achar saudável. Então por que tu quer fazer exatamente isso? Acho que o principal problema que as mulheres enfrentam por causa da pornografia é esse, a insegurança que isso traz pra ela através dos homens. Mas também tem o fato de que por causa da pornografia, a qualidade dos homens só diminui. E é por isso que o número de mulheres solteiras que querem seguir uma carreira sozinha, de mulheres lésbicas e de mulheres que não querem ter um filho, só aumenta. Porque é muito difícil achar um homem que presta hoje em dia. Se o teu namorado se masturba, assiste pornografia, e ele diz pra ti que aquilo não muda nada, que ele não te vê de um jeito diferente e que ele não é menos atraído por ti,
e principalmente que ele não vai parar de assistir nem por ti e nem por ele, eu sinto muito, mas tu tá com um homem fracassado e ele nunca vai chegar em lugar algum. É melhor tu só achar alguém melhor mesmo. A última coisa que eu quero falar é a consequência da pornografia, só que de um jeito muito mais triste e obscuro. Tudo que eu falei até agora é muito importante, tem uma relevância enorme e com o tempo isso só vai piorar e a gente tem que se preocupar com certeza. E se a gente não se preocupar, isso vai acabar com a gente. Isso tá destruindo a gente como homem, como mulher e como pessoa. Mas isso é um problema que vai piorar com o tempo. Agora a gente já tem algo muito grande para se preocupar, que são as vítimas da pornografia ilegal, pornografia infantil, de abusos da indústria pornográfica e das vítimas dos delinquentes que a pornografia cria. Sobre as vítimas da pornografia ilegal e do abuso que ocorre na indústria, eu acho que eu não preciso falar nada. Eu não preciso mostrar o relato das mulheres chorando e contando a história da vida delas, e eu não preciso explicar nada. A partir do momento que tu para e pensa um pouquinho, tu sabe que tudo isso acontece e que é verdade, e que é algo inevitável dentro dessa indústria. Se tu parar pra pensar do jeito que essas pessoas estão vivendo e às vezes elas não têm uma saída disso, é muito triste. E toda vez que tu tá assistindo esse conteúdo, tu tá promovendo isso e tu tá ajudando para que isso continue do jeito que é. Mas além disso, tem algo que eu tenho uma opinião muito forte sobre, mas eu não tenho nada para me defender nesse argumento. Eu tô falando de coisas como pornografia infantil, cárcere privado, zoofilia e vítimas de abuso sexual. Esse tipo de coisa que em maior parte é causado por homens e para suprir a necessidade de homens. Homens doentes, mas homens. Com o aumento e o uso da pornografia, assim como em qualquer outra droga, a pessoa vai criando uma tolerância. E ela precisa de mais e mais e mais estímulo. Então ela vai se viciando cada vez mais e o que excitava ela não excita mais. Por exemplo, as lésbicas que o cara assistia não excita mais ele. Então ele vai começar a assistir hentai, por exemplo. Só que com o tempo, o hentai não tem mais graça. Então ele evolui, entre aspas, ele desenvolve para algo pior. O hentai de Loli, por exemplo. Pra quem não sabe, Loli é tipo uma personagem de desenho bem infantil e bem pequena. Agora que ele assiste esse hentai de Loli, isso vai perdendo a graça e não excita mais ele e não tem mais aquela ansiedade que trazia antes. Aquilo não dá mais adrenalina o suficiente e não é errado o suficiente para a cabeça dele. Agora ele vai assistir hentai de Loli, só que em situações que são contra a vontade dela. E algum personagem vai causar isso. Seja um bicho com tentáculo ou um orc, mas alguma coisa. O importante é que ela não queira isso. É contra a vontade dela. Só que com o tempo, aquilo também não tem mais graça para ele. Ele não consegue mais ter prazer naquilo e é um nicho de conteúdo muito pequeno, então é muito difícil de ele encontrar mais daquilo. E agora que ele não tem mais o que assistir e pro que melhorar, talvez tu pense, pô, talvez ele pare de assistir então, né? Se tu acha que é assim que funciona, tu tá muito errado. Provavelmente ele vai buscar por algo mais errado ainda. Talvez pornografia infantil. Ou talvez ele abuse uma sobrinha dele. Ou ele comece a se arrastar em mulheres no transporte público, a abusar elas. É nojento, é triste, mas eu acredito que essa é a realidade das coisas. Eu acredito que isso é um dos grandes fatores nesses casos de abuso e de estupro. Alguma coisa dentro dessa pessoa leva ela a algo tão extremo e tão errado quanto violar uma pessoa e cometer um crime. Nada mais é suficiente para ele a não ser aquilo. E eu acredito que isso acontece e vai acontecer cada vez mais por causa da pornografia e como é fácil ter a disponibilidade disso. Eu acredito nisso porque eu já vi alguns documentários de serial killer que eles abusavam mulheres e eu não lembro de um que não era viciado em pornografia. A maior parte deles teve uma relação ruim com a mãe e era viciado em pornografia. E mesmo assim a gente vai continuar ouvindo que a pornografia é normal, que se masturbar e assistir pornografia é saudável, que não tem perigo nenhum, que se masturbar previne câncer de próstata. E qualquer tipo de merda assim. Sabe o que previne câncer de próstata? Parar de comer tanta merda e viver uma vida tão podre. É isso que vai evitar um câncer. Se tu quer evitar algum câncer de próstata ou alguma coisa da tua próstata, vai fazer um exercício pélvico. Vai se tornar um homem bom o suficiente, vai atrair uma mulher e vai transar, porra. Bater punheta não vai trazer nada do que tu quer pra tua vida. Esse tópico me deixa bolado porque isso afeta todo mundo, de todas as formas, e ninguém liga pra isso. Tá todo mundo cagando. Parece que todo mundo é cego e ninguém se importa. Isso vai afetar todo mundo que eu conheço, vai afetar meus filhos, vai afetar minhas sobrinhas, até o dia que eu morrer, e nada disso vai ter mudado. E eu não tenho esperança nenhuma de que as coisas melhorem em tão pouco tempo. Então eu espero que pelo menos a tua vida tu consiga mudar. Porque a gente não consegue controlar a vida de todo mundo. Mas pelo menos a gente pode cuidar de si mesmo. Talvez um dia as pessoas enxerguem o dano que isso está causando nelas e nas crianças. Mas um dia, talvez seja tarde demais. Fiquem com Deus. Be better than yesterday. É nóis.